Nós estamos com o senhor Nelson Tomil, que trabalha aqui no Terminal Rodoviário de Rio do Sul. Há quantos anos, senhor Nelson? Olha, o total todo, em todos os terminais, são 55 anos de trabalho. E efetua um trabalho voluntário por amor a esse trabalho, onde ele iniciou e se aposentou e hoje trabalha de maneira voluntária. O que nos chamou a atenção foi o vozeirão que o senhor Nelson tem quando ele anuncia as idas e partidas do terminal rodoviário. Bom dia, senhor Nelson. Bom dia. O senhor começou a trabalhar lá na área central de Rio do Sul e no terminal rodoviário, não, antes, mas lá o senhor conheceu o trem, não foi isso? Conheci o trem. Fale um pouco do trem, por favor. O trem naquela época que nós começamos, aliás, eu comecei mesmo a trabalhar, foi no começo da rodoviária, onde nem era ali nessa última que tinha, era lá na antiga rodoviária velha, e tinha só uma entradinha que tinha lá. Naquela época eu já conhecia o trem, mas daí passei a conhecer melhor quando eu vi na próxima rodoviária ali que o trem encostava ao lado do terminal rodoviário. Muito bom era aquela época, uma época divertida, porque o trem chegava apitando, sabe, tinha uma coisa gostosa que eu acho que todo mundo até hoje lembra do famoso trem. Então eu também recordo muito, até por sinal, assim, terminando, assim, as últimas viagens que eles fizeram, que a gente sabia que ia terminar, foi uma coisa totalmente assim, a gente estava sem gosto de saber que ia terminar aquilo, mas infelizmente tudo passa na vida da gente. E essa foi mais uma passagem que ficou marcado. Eu acho que muita gente gostaria que voltasse, inclusive eu. Ok, seu Nelson. O senhor começou a trabalhar mais ou menos na década de 60 e o trem chegou aqui no final de 1930. O senhor chegou a conhecer aquela região onde tem a estação do trem ali pelos 12 anos? O senhor nasceu em 49. Isso. E, então, quando o senhor tinha 10 anos, era 59, o senhor conseguia ver aquela região onde é a estação. Como é que era aquela região? Veja bem, naquela época eu trabalhava de cobrador de ônibus no Expresso Mirim-Doce. Então esse ônibus ia até Trumbuto Central. Ele fazia, se não me engano era Blumenau, Trumbuto Central que fazia. Então a gente, como cobrador de ônibus, ele passava muitas vezes pelo trem, estava todo mundo admirando, vendo aquele trem, era uma coisa linda, viu? Aí até Trumbuto Central, isso era, só que naquela época eu era cobrador. Então eu já achava muito lindo isso. E aquela região ali da estação, ali de Rio do Sul, sim, nós vimos hoje ali no curso de arquitetura que ela é rodeada de asfalto em volta e uma topografia totalmente plana. Era assim? Sim, foi sempre assim, tanto que a estação permanece ali até hoje. Sim. Só que completamente modificado. Naquela época não tinha o supermercado Nardelli, a rodoviária também não estava daquele jeito diferenciado. Porque... E não tinha morros ali perto? Não tinha morro. Tinha morro, mas era mais do lado dos hotéis restaurantes onde é hoje. Sim. Lógico, era bem diferente, algum morrinho sim. Eu ainda não sou bem daquela época do morro, porque naquela época do morro foi a época da igreja São João Batista. Ser construída, Construída. Né? Ali foi a época dos morros no Rio do Sul. Faz bem mais tempo do que isso. Certo. E o senhor era bem menino quando ele Não, eu acho que deve ser, não era menino, mas talvez... devia ser bem mais antes, porque a catedral, eu acho que faz... Não sei, não me lembro quantos anos está. Eu não me lembro agora também. Mas naquela época eu me lembro, eu escutei muita gente falar que existia muito morro, o qual ali, tanto a catedral aí onde é hoje, a catedral era um morro, foi cavado, feito com carroças, cavados e puxado o barco com carroças. E isso tudo eu não me lembro, mas eu escutei falar muito disso. Muito interessante. Aí o senhor foi trabalhar nessa empresa rodoviária, próxima à estação, deixou de ser cobrador, e aí o senhor foi ser motorista de ônibus, foi? Trabalhei de motorista de ônibus 2 anos na Taiuense, mas depois de cobrador, trabalhei como fiscal e motorista, depois vim para a agência rodoviária ali no centro, onde é o antigo ponto de circular. E como era dirigir nas estradas daquela época? Era bem mais fácil. Né? Tranquilo, né? Era bem mais fácil. Naquela época, meu Deus, não, nem comparação com hoje. Isso era a década de 60, final da década de 60? Foi por ali, E os ônibus eram
De que empresa o senhor lembra? Olha, eu trabalhei com algumas empresas, por exemplo, com Taiwanense, Averroa, Timbuia. Mas a marca do ônibus? A Companhia Rex era mais forte naquela época, Sim, que hoje se chama Catarinense. Foi transferido para... Naquela época, nós tinha horário de ônibus que tinha fila de 40, 50 pessoas para comprar passagem. Os ônibus saíam praticamente todos eles com um quarto a mais da lotação. Isso era para a cidade de? Blumenau. Como Taió, que também fazia Taió, Getúlio. E ainda tinha o trem, né? E ainda tinha o trem, que transportava muita gente. E as pessoas optavam pelo ônibus mesmo? Mas pelo ônibus, o trem... eu acho que pelo fato de demorar um pouco mais o trem, o ônibus era um pouco mais rápido. Que foi a forma que encontraram para tirar o trem da paisagem. Destruir o trem, realmente. Porque eles não atualizaram essa tecnologia de propósito. Isso mesmo. Bom, eu não tenho conhecimento se foi de propósito, mas que alguma coisa talvez valeu ali, porque hoje ainda se fala que devia voltar o trem. Se já tinha, por que tiraram para voltar hoje? Em outras regiões eles atualizaram e colocaram velocidade, hoje até mais de 200 por hora. Isso. E aqui, não, eu comento isso porque eu já fiz uma pesquisa e as pessoas falaram realmente que não investiam na tecnologia para justamente usar esse argumento. E agora o senhor faz um depoimento que tinha mais pessoas para ir de ônibus, que de repente ia mais rápido que o trem. Ia mais rápido que o trem, realmente, porque mesmo com as estradas inferiores, né, que hoje até a estrada é considerada um pouco melhor, mas assim mesmo era muito movimento, muita gente trabalhando. Então a turma, muita gente diz ainda que era motivo que naquela época não tinha bancos na outra cidade, aquele todo, mas não é isso não, é que alguma coisa de errado tem que precisar consertar, porque realmente hoje a gente olhando essas empresas de ônibus, estão praticamente todas elas quase falindo, se não... Que está acontecendo a mesma coisa de outra maneira. Isso, com dificuldade e não tem mais trem e também não... Por que, seu Nelson? Eu acho que é muito automóvel, muito transporte de automóvel, o dinheiro também que está... Comércio, Deve ter algumas coisas assim que não está funcionando bem. E o não investimento no transporte público. O não investimento no transporte público também E outros modais. Porque hoje, nesse movimento que nós temos na 470, praticamente já devia ter duplicado e ainda estamos nem pensando nessa duplicação, é um trecho, sabe? Se tivesse mais ônibus com qualidade de transporte... Nós estávamos no ônibus de Blumenau para cá... comentando, o cinto de segurança não funcionava, o motorista ficou sem graça. Então a gente percebe a mesma coisa acontecendo, o que aconteceu com o trem, acontecendo com o transporte público, através do ônibus. O transporte, por exemplo, rodoviário, está um pouco assim desmotivado por a falta de passageiro, realmente. O investimento está difícil, porque se não tem passageiro, não tem investimento. Se tem um bom transporte público, tem passageiro. Até pode ser que seja isso também, né? Mas realmente está muito fraco de movimento. Seu Nelson, foi muito bom falar com o senhor e conhecer sua história de mais de 50 anos. O senhor Nelson nos chamou a atenção, eu vou repetir, porque nós embarcamos aqui na rodoviária de Rio do Sul e ele anuncia com tanto gosto e deseja uma boa viagem, tão contente do seu trabalho, e a voz dele é parecida com a do Cid Moreira, e nós ouvimos esse comentário. Então nós ficamos curiosos para conhecer a sua história, que realmente é de um pioneiro. O senhor quer falar alguma coisa para encerrar a nossa fala? Eu só tenho que agradecer a senhora realmente por fazer a gente lembrar um pouco do passado, porque hoje a gente, com a idade como estamos quase com 70 anos, a gente recordar daquele tempo bom que tinha, que era tão alegre, como conversamos do trem, a época do movimento de passageiro, porque a gente se trabalhava, chegava ali, tinha o que fazer. Hoje praticamente a gente vem aqui, tu vende 2, 3 passagens até meio-dia, que é muito triste isso, viu? Então, mas infelizmente as coisas vão passando e a gente esperamos que melhore. E pessoas como o senhor fazem essa vida ainda estar presente nos locais. Obrigado. Muito obrigada.